Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, dia 13 de abril de 2026. E na noite de hoje, nós recebemos com muita alegria o nosso irmão Sérgio Andrade, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, que vem conversar conosco. Amém. E o tema está nesse livro. Otimismo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o nosso tema é o capítulo 30, Os Desígnios de Deus. Que tema maravilhoso, não é? E É. que nós vamos ouvir o nosso irmão Sérgio conversar conosco, nos trazer suas reflexões. Sérgio, você tem até 7h20, tá, meu amigo? 19h20 para fazer suas reflexões. Tá E, bom. mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para a nossa irmã, Márcia, fazer a leitura de um pequeno texto e depois ela vai fazer a nossa prece de abertura. Márcia, por favor. É do livro Momentos de Reflexão, de Chico Xavier, Emanuel e André Luiz. Caiu convivência. Ok? Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos através de bendita reciprocidade nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Com os nossos pensamentos ligados a Deus, a Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudo, que a espiritualidade amiga possa envolver nosso irmão Sérgio, que ele possa transmitir a sua mensagem de maneira bem simples, né? E que possamos ter um ótimo esclarecimento e grandes aprendizados. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu tinha dito, né, ou se não disse, vou dizer agora, essa palestra de hoje faz parte do nosso terceiro painel espírita Joana de Ângeles. É uma sequência de palestras, todas as segundas-feiras de abril, onde elegemos o tema de Joana, desse livro Otimismo, e convidamos irmãos para refletir sobre esse tema. Sérgio, eu passo a palavra para você, que Deus te abençoe, continue a abençoar todos nós e que possamos aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado junto ao Senhor. Graças a Deus. Rose, obrigado. Muito obrigado a todos aí por essa oportunidade de estar junto assim de corações amigos, corações que estão vinculados ao estudo da doutrina espírita, né? Já soube que essa reunião aqui agora, antes dessa, já teve um estudo, o pessoal estava estudando aí mais cedo, né? Muito bom, porque o aprendizado da doutrina espírita é muito interessante. Eu recebi a página, eu não sei se vocês fizeram a leitura, quer que eu faça a leitura da página, ou se eu já posso engrenar uma segunda aqui Bom, direto. você desenvolve o estudo como for melhor para você, tá? Tá bom, tá bem. A página de Joana, né, os desígnios de Deus, né, a vontade de Deus, o desejo, né, a expectativa, né, o que pensamos, né, sobre essa vontade de Deus. E é muito, às vezes, muito normal, até mesmo nós, mas ouvirmos de alguns amigos de dizer que Deus não toma conta da gente, Deus não está me vendo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Isso aí é uma frase que a gente escuta, né? E essa semana mesmo eu ouvi essa frase de um camarada aqui, de um amigo meu aqui, um comerciante, um rapaz que vende um bolo ali na esquina,
E aí ele falando sobre isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, que só tem problema, a gente se esforça muito aqui e a vida não é justa, a vida é injusta. Eu trabalhei a vida toda, fiz assim, e teve uns percalços na vida, vida profissional, vida material dele, né? E também familiar, algumas questões ali de perdas. Até o momento da vida dele, ele foi bem no trabalho, na empresa que ele tinha, e depois de um momento assim, parece que veio um redemoinho e, e a vida foi assim diferente com ele, saiu perdendo muita coisa, perdeu pessoas importantes na família dele, perdeu os negócios dele, e hoje ele vende bolo ali na carrocinha, ali pertinho ali. A esposa dele faz o bolo, ele vende bolo. A pessoa é batalhadora, batalhadora, mas ele reclama das dores, da situação, e ele vira e mexe está vinculado com umas questões dessas aí. Então ele fala assim: eu só devo ter jogado pedra na cruz, Deus não está me vendo. E acho que Deus é muito difícil, que ele só privilegia a uns e outros, aqueles aí que têm mais oportunidades e nós não temos. Então, é difícil. Então, ele guarda no coração dele ali os ressentimentos, alguma coisa ele já superou, mas outras ele está lutando aí. Mas não é incomum nós percebermos a situação. E até mesmo nós, no meio espírita, nós que somos espíritas, de vez em quando a vida apresenta algumas dificuldades e a gente dá aquela questionada, poxa, mas justo comigo? Justo comigo? Por que comigo? Por que essa situação veio acontecer agora nesse momento, né? Por que essa dificuldade se aparece? Então, para quem olha a vida como um retrato, e eu digo assim, um retrato entre o berço e o túmulo, né? Quem não tem uma visão antes disso e depois disso, realmente a vida é uma selva. É uma selva de lutas, de disputas, de correria, menos para o pessoal de Petrópolis, né? O pessoal de Petrópolis está bem ali, já está mais no alto, né? Eu tinha um amigo meu que ele morava aí perto aí, e ele falou assim, eu moro bem na Serrinha. E eu falei assim, mas ele dizia para mim assim, lá quando a gente fala assim, tem alguma coisa, a gente fala assim, Nossa Senhora! Aí a gente escuta aquilo, que é meu filho? Então ele sempre dizia que era um lugar gostoso, né? Mas brincadeiras à parte aí, as desigualdades da vida, que para quem realmente olha a vida entre o berço e o túmulo, vê que a vida é injusta, né? É injusta, é a injustiça da pessoa que casa, quer ter um filho, prepara para a vida com tanto amor, aí o filho vem, e daqui a pouco, em tenridade, o filho vai embora, ou então teve um sacrifício tão grande, teve as perdas. Aqui no Rio, como estava conversando aqui ainda há pouco, temos as comunidades aqui ao nosso derredor aqui, que aí a gente se perde a autonomia, perde a liberdade, e aí a gente começa a desacreditar, né? Desacreditar, né? Mas, graças à doutrina espírita, né? A gente começa a ter uma compreensão. Não é que a doutrina espírita vai resolver o problema, né? Porque o problema em verdade, nós criamos em algum momento e temos que dar conta desse problema. Então, a doutrina espírita nos apresenta a ideia de um Deus diferente do Deus que é pregado por aí, um Deus que ele só ajuda aqueles que o seguem, um Deus que é favorável a uma certa casta, a uma certa raça, a um certo povo, né? Hoje nós temos alguns conflitos no mundo, né? Que é exatamente sobre isso, sobre a disputa de Deus, a ideia de Deus, que está como pano de fundo de alguns conflitos que nós vemos aí. Então, chega a ser até uma questão interessante, né? Porque como pode um povo, em nome de Deus, matar um outro povo, porque o Deus do outro povo é diferente do meu Deus? Então, a doutrina espírita vem nos mostrar a ideia de um Deus bom, justo, misericordioso, que ele não é uma entidade que está sentada em algum lugar num trono, privilegiando os outros. A doutrina espírita vem nos trazer a ideia de que somos espíritos imortais, fomos criados aí na furna do tempo
e estamos num processo de aprendizagem, de crescimento, em que nós vamos alcançar em algum momento a pureza. Fomos criados simples e ignorantes, simples no sentido de que não tínhamos no momento da criação essa diversidade de sentimentos que nós temos. Ora, nós estamos aqui bem conversando, mas aí daqui a pouco chega ali na rua, acontece um contratempo e a gente já muda a nossa sintonia, a gente já fica temeroso, com medo, com raiva, com angústia, enfim. Então nós temos essa variação. Então fomos criados simples, e ignorantes no sentido de desconhecer. Éramos uma folha em branco, papel em branco, pronto para escrever a nossa história. Então somos espíritos imortais, mas nós vamos alcançar a perfeição, a pureza, a grandiosidade, a sabedoria através do processo da reencarnação, em que nós, em uma vida, nós vamos vivenciar as questões, né, que nós temos no compromisso, né? Então, desse progresso, e dentro desse progresso, nós vamos habitar os mundos adequados à nossa possibilidade, né? E Kardec nos traz essa ideia dos mundos primitivos, de provas e expiações, mundos de regeneração, os mundos felizes, mundos ditosos. E aí, à medida em que nós vamos ampliando a nossa intelectualidade e a nossa moralidade, nós vamos melhorando nossa angelitude e vamos ascendendo. Hoje estamos no mundo de provas e expiações, um mundo em que o mal, a perversidade ainda campeia, né? Como a gente vê no Evangelho, é um mundo onde nós temos que lutar contra a inclemência da natureza. Estávamos falando ainda há pouco sobre as chuvas que de vez em quando assola aí Petrópolis e por aqui mesmo, né? Então, o homem está sempre correndo atrás de se defender das lutas da natureza, dos terremotos, né? Das enchentes, dos incêndios e da perversidade do homem, né? Então, essa é a característica nossa, do nosso planeta, fruto do nosso egoísmo e orgulho exacerbado. Mas a doutrina espírita também nos fala que esses outros mundos são outras moradas, e um dia alcançaremos esse mundo material. E também nos fala do mundo espiritual, da nossa relação, do nosso intercâmbio. Então, quando nós começamos a ter contato com a doutrina espírita, com esses conceitos, com esses conhecimentos, né, nós não nós nos tranquilizamos, nós nos sentimos um pouco mais consolados, um pouco mais amparados, né? Nós começamos a refletir um pouco mais sobre o processo da dor e buscamos alternativas, né? Processos para que possamos superar essa dor, né? Então a gente olha como a água que vai no rio e bate na pedra, ela não briga com a pedra, ela não vai querer empurrar a pedra. Ela pode até, ao longo do tempo, com a erosão, né, mover a pedra um pouco. Então, ela contorna. Então, nós vamos aprender processos, questões de como nós vamos superar essas dificuldades, essas diversidades, esses desígnios que Joana vem trazendo aqui sobre essas lutas que nós temos e como a gente pode confiar nessa situação toda, como entender essas lutas, essa vontade divina na situação. Então, Kardec, ele esse professor eminente, né? Ele pergunta, né, aos espíritos se fomos, né, diante dessa diversidade toda da Terra que temos, onde tem pessoas boas, pessoas perversas, pessoas inteligentes, pessoas com dificuldades, sãos e doentes, né? Ele pergunta se fomos todos criados iguais lá nos espíritos e tem essa resposta, né? Diz que sim. Sim, né? Porque se dissesse que não, Deus seria injusto, né? Então Deus não seria bondoso. Então, fomos todos criados iguais, como nós falamos aqui ainda há pouco, estamos no rumo à perfeição. E o processo de perfeição é a reencarnação, né? A gente vai seguir no processo de crescimento através das experiências na vida que nós tivemos, passando aí pelos reinos, e quando estamos no reino hominal, já temos já um processo de inteligência, mas nós trazemos as heranças do nosso instinto de conservação e que tem algumas coisas que nesse início de caminhada
o que era bom para a gente lá no instinto, no reino animal, já no reino hominal, já começa a ser o entrave, né? Que lá, como a gente vê em obras póstumas, nós trazemos ali a questão do orgulho e o filho do orgulho, que é o egoísmo, né? Então, são os dois entraves que já como ser inteligente, né? Nós precisamos ter esses valores já nos complica a nossa caminhada, né? O orgulho e o egoísmo, né? O orgulho de raça, o egoísmo para a raça, para o indivíduo, e isso nos segue durante muito tempo. E algumas outras ainda tendências do reino animal, a belicosidade, né, a sensualidade, a sexualidade, a violência, o medo, tudo isso vem lá do passado, que nós estamos nessa fase agora da inteligência, né, nessa fase do despertar, saindo desse sonho, partindo para a parte do despertar, vivenciar essa questão toda ali. Então, quando nós trabalhamos a nossa encarnação com o objetivo de desenvolver a nossa inteligência, e a partir da inteligência começarmos a desenvolver o entendimento entre o bem e o mal, né, dessas heranças nossas todas, nós vamos fazendo a nossa escolha, né? Nós vamos tendo uma liberdade de opção ela na estatura da nossa condição intelectual e moral. À medida em que nós formos desenvolvendo a nossa espiritualidade, a nossa liberdade ela é ampliada. Mas ao lado da nossa liberdade de escolha, nós temos a nossa responsabilidade. Daí o porquê numa existência, estarmos carreados aí de algumas dores, de algumas dificuldades, consequências das nossas situações do passado. Mas numa encarnação, né, nós temos aqui, não somos dados lançados aí ao acaso. Nós viemos aqui com uma carta, com um planejamento, com um roteiro a ser seguido, né? E esse planejamento reencarnatório, ele é feito por espíritos bondosos com aval de Deus, né? Aval de Deus no sentido de seguirmos a lei de Deus. Porque, como nós falamos aqui no início, Deus não é um ser, né, que está sentado ali. Nós reconhecemos Deus nesse nosso momento agora pelas suas leis, pelas leis que Deus rege aqui a nossa vida material e a nossa vida moral. E como nos diz João, que Deus é amor, né? Então o planejamento nosso é feito com base no amor. Então, aí nesse planejamento nós vamos ter questões que vão desde a nossa genética, como nos fala lá André Luiz, não sei se o Nosso Lar, ou outro livro, que ele fala que a genética é trabalhada na escolha do corpo para nos dar as condições melhores que nós temos, né? Então, de vez em quando, a gente até reclama, né? Por que que eu vim com essa artrose? Por que que a minha capacidade de cognição não é a mesma do meu irmão? Por que que a minha complexidade, assim, a gente até reclama, né? Das dificuldades, mas isso está tudo lá dentro do nosso planejamento, né? A gente sente, a gente ressente até porque Lá no passado, ano passado, talvez tivéssemos abusado daquela questão, ou precisamos vivenciar uma outra situação para compreender como é que é a nossa vida. Então, vai a genética que nos escolhe, vai dar condição de corpo, uma condição de ambiente familiar, qual é a família que vai nos receber, que nos vai nos amparar, vai nos sustentar, porque mesmo se nós tivermos assim lutas, expiações para fazer, nós não somos assim totalmente lançados ao Deus dará, como diz a linguagem popular. Temos ao menos um benfeitor espiritual que vai nos acompanhar, né? E a misericórdia divina vai nos colocar um ambiente que, se eu não tenho uma mãe ou um pai, né? Temos ali um vizinho, temos um tio, temos um padre, temos alguma pessoa, temos um professor. Sempre teremos alguém em que, em determinado momento da vida, vai atuar como um elemento de misericórdia
da nossa vida, né? Então, e isso nós observamos nas nossas reuniões de atendimento aos espíritos, nas chamadas reuniões de obsessão, né? Em que às vezes vem o espírito reclamando, não tive pai, não tive mãe, não tive isso, aquilo. Mas aí o mentor diz assim, olha, mas tinha alguém. Aí você pergunta, mas não tinha alguém lá, não tinha a senhora, não tinha o senhor que passava, tinha sim, ele era a única pessoa boa que ia lá, me dava o conselho, me ajudou muito, mas infelizmente. Então, todos nós temos um amparo. Por quê? Porque Deus não quer que nós percamos a nossa oportunidade. Então, se a lei é de amor e se o nosso planejamento é baseado na lei de amor, é porque Deus deseja que nós alcancemos a felicidade, né? Deus é amor. Então, todo o nosso planejamento é baseado no amor. Então, aí viremos as questões necessárias, né? De intelectualidade, de ambiente profissional, de ambiente social, né? Ah, eu queria ter nascido na Suécia. Lá na Suécia era muito melhor. A gente pode até achar essas coisas todas. Ah, eu queria ter nascido lá em Paris. Paris é muito bom. Ah, eu queria ter morado nos Estados Unidos. Minha filha mora nos Estados Unidos, ela casou, né? E eu fui fazer um curso lá um período, ela encontrou lá alguém, aí eu tive que pagar um pedágio, deixar minha filha lá depois que ela casou com o camarada. O cara veio aqui, levou ela, casou. E aí ela passou aqui umas 2 semanas comigo, né? Então, ela estava com os primos, aí os primos, vai lá, tá bom, tá bom. Aí ela começou a tecer um rosário. Ó, a realidade lá é essa. Aí todo mundo começou a olhar para o outro. Aqui tá ruim, mas tá bom, é melhor ficar por aqui mesmo, né? Então, ou seja, cada um tem o seu ambiente necessário à sua vida, né? Então, estaremos sempre com o amparo de vida, divino para não perder a oportunidade da reencarnação, que esse é um bem é, para todos nós. A questão é que o planejamento da nossa encarnação, né, quando nós estamos lá no plano espiritual, né, nós passamos aqui na vida, na Terra, vamos desencarnar, vamos passar naquele período assim de adaptação, né, de perturbação que Kardec nos fala, em que nós ali depois vamos avaliar o que que nós conseguimos acertar e o que que nós precisamos ajustar. E aí, durante esse período na erraticidade, nós vamos já nos preparando para uma próxima vida e traçamos um plano com um olhar da espiritualidade, com o olhar do espírito imortal, com o olhar do nosso futuro de crescimento como espírito, né? Porque livre, porque aqui nós estamos numa prisão. Aqui é um regime de exceção, né? O regime nosso aqui encarnado, estamos em exceção, estamos aprisionados aqui no corpo para poder trabalhar essas questões todas. Então, no mundo espiritual é a condição natural nossa lá. Então, lá, livres, e a gente não quer mais voltar para a prisão, a gente estabelece um programa para todos nós. Mas é só quando chega aqui a gente reclama, né? Quando estava falando aqui, aquela artrose, aquele chefe, aquele trabalho, aquela vizinhança. Então, porque o nosso olhar é um olhar daqui de 10, 20, 30 anos, como o meu amigo ali que vende o bolo na esquina, né? Então ele está reclamando, mas eu apontei para ele algumas coisas em que ele realmente meu filho conseguiu depois, meu casamento estava ruim, aí depois a dificuldade ajudou meu casamento, então eu já trabalho junto com minha esposa, fazendo bolo e tal. Então ele vê, apesar da dificuldade, que algumas coisas na vida dele foi interessante. Então, o nosso planejamento é feito de acordo com a nossa necessidade espiritual. Podemos até achar injusto nesse momento, né? Então, mas, né, nós vamos fazendo. Então, como Deus é bom, justo e misericordioso, a nossa vida é pautada para que alcancemos isso. Então, Deus é bom porque ele permite que nós possamos trabalhar a nossa existência, né? Trabalhar as nossas possibilidades de uma forma alongada, de uma forma determinada. Então,
fizemos várias perversidades, né? Fizemos vários descaminhos na vida, né? Desencaminhamos várias pessoas, né? Então, quando chegamos numa vida, a bondade de Deus, né, ela permite que a gente refaça o caminho. Porque a gente sempre pensa, às vezes, a gente, quando vai para a cozinha, né, eu gosto também de brincar aqui na cozinha com Valéria, e aí às vezes não dá certo, né? E a gente fala assim, né? Ih, não deu certo, quando puder fazer de novo. Aí meus filhos falam assim, semana que vem, faz de novo. Então dá uma oportunidade. Então Deus é bom porque Ele dá uma oportunidade. E ele é justo porque ele vai dar essa oportunidade na medida das possibilidades. Deus não dá uma vida de sofrimento para castigar. Não é castigo. A dor que a gente sente não é castigo. A dor é um instrumento de correção, porque nós ainda não conhecemos o amor. Então, quando Jesus esteve aqui junto a todos nós, para trazer a ideia de um Deus amoroso, né? Ele sofreu, né? Tinha que amar os pobres, amar lá as prostitutas, amar o pecador. Então, ele foi um incompreendido, porque ele veio trazer a ideia de um Deus amoroso, de pai, veio falar de pai, né? Paizinho. Paizinho amoroso. Então, nós ainda estamos distantes dessa compreensão do amor. Temos ainda um amor muito próximo a todos nós, né? A gente ama o nosso filho, a gente ama a nossa filha, a esposa, ama um colega de trabalho, ama no outro, mas já aquele outro rapaz que ali no sinal pegou umas coisas que eram minhas, que foram difíceis de eu conseguir, né? Ele levou, aí esse aí eu não amo, não. Esse aí tem que ser a lei para ele. Esse aí tem mais é que sofrer lá, não sei aonde. Então, nós ainda não temos uma convivência com amor. Né? Obviamente, vamos chegar a esse processo. Então, na nossa vida, quando a gente tem o nosso planejamento que foi feito com base no amor, e aí chegamos aqui na Terra, né? Nós despertam sentimentos, né, que lá no plano espiritual nós conseguimos controlar, trabalhar. Então, lá no fundo da gente, vem sentimentos que afloram, que ressurgem de novo, com aquela vontade de agir com desamor. E aí nós permitimos com que o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa sensualidade, né, a nossa cupidez aflore muito mais. Então, surge aquela vaidade no ambiente acadêmico, surge aquela arrogância no ambiente profissional, surge um autoritarismo no ambiente familiar, né? Surge a indiferença no ambiente social. Então, eu que vim ali com o propósito de trabalhar numa empresa, na minha relação com o empregado, né, ou com o meu patrão, em que eu poderia fazer o melhor, eu acabo me aproveitando, explorando meu empregado, ou usurpando ali o meu patrão, dando uma rasteira no meu patrão, enganando ali. Então eu começo a ter situações dessa aí. Então, se como em sociedade, se eu puder burlar outras questões sociais, né, que nós temos ali, a gente vai burlar, só um pouquinho, mas todo mundo faz isso, todo mundo corrompe, todo mundo faz, eu vou fazer um pouquinho aqui. Então, eu sou meio ético, né? Não, isso não é muito ético, mas eu faço. Então, estamos errando e estamos ainda replicando tendências do passado. Então, por isso que a vida tem essa situação. E, às vezes, dependendo da gravidade dessa situação, isso vai gerar aqui a dores, né? Nós vamos causar dores. Dependendo dessa situação toda, nós vamos machucar muito e isso a nossa consciência registra. Porque todos nós temos a consciência de que da existência de Deus, né? Por um caminho ou outro nós temos. Eu tenho um irmão que ele se diz agnóstico. Ele não tem religião, passou por uma condição muito difícil com a esposa. A esposa teve um câncer muito grande também, e no processo do câncer, ela, ela conhecia a doutrina espírita porque eu e Valéria conversávamos com ela, mas durante a doença ela pedia o passe, ela pedia para ir na casa espírita, ia lá falar com o doutor Erma. Então ela deu assim
uma cambalhota. Ela se revirou e ela se encontrou, se sentiu bem e pediu. Mas o meu irmão não, é isso mesmo, aconteceu com a vida, vai embora, vida que segue, sofreu muito e ainda tem marcas ali, mas não entende. Mas ele entende que existe algo superior. Então, a ideia de Deus não é, como diz aqui o Livro dos Espíritos, não é uma questão social, é um sentimento nato, íntimo que nós trazemos, que está na nossa consciência, à medida que nós vamos desenvolvendo esse entendimento, né, nós vamos ampliando. Então, a lei de Deus está na nossa consciência porque é Deus. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, né, e nós percebemos, nós atentamos à nossa inteligência e a gente percebe que nós causamos ali o sofrimento, então aí surge o remorso. Dá aquele remorso, né? E para uns é instantâneo, para outros aí fica anestesiado. Então, esse espírito vai precisar de vir várias vezes até abrir aquela casquinha de nós para que esse sentimento, essa percepção renasça dentro desse indivíduo para entender que ele infringiu a lei de Deus. Então, quando nós infringimos a lei de Deus e surge o remorso, aí nós temos dois caminhos, né? Ou nós vamos dizer, quem não faz e continuar errando, ou então a gente bate naquela cabeça, caramba, aí, não, estou arrependido. E aí entramos naquela fase que Kardec nos trabalha muito bem lá no seu interno, né, do arrependimento, em que a gente entende que infringimos a lei. E aí, esse arrependimento, né, quando nós entendemos que infringimos a lei, vai nos levar a um caminho de retorno, né? E esse caminho de retorno é o ponto, né, do que eu causei aquele mal-estar, é o mal-estar que eu causei não ao indivíduo, mas sim à lei, até porque eu posso ter maltratado, né, sendo injusto ao indivíduo, e esse indivíduo foi embora. E eu só fui despertado ali há 400 anos, há 500 anos. Então, quando eu desperto, aí ali eu vou reparar para a lei. Aí é o processo expiatório para eu sentir. Não é sofrimento. Então, a dor, ela não é um castigo, é um processo de educação, é um processo de despertar. Leon Denis nos fala lá que a dor é uma potência da alma, né? No Problema do Ser no Destino, ele nos mostra que a dor é um processo desse que vem nos auxiliar a todos nós nessa situação. Então, nós vamos fazer ali o processo da expiação para sentir dentro da justiça de Deus, na justa medida do que nós causamos, né? E aí nós vamos depois chegar no ponto fazer a reparação, devolver o que eu tirei. Então eu erro, eu me arrependo, né? Eu causo ali o sentimento, sofrimento, né? Qual foi o sofrimento que eu causei para eu sentir? É lição, é aprendizado, aí depois eu vou reparar, né? Então, nesse processo que é o processo de crescimento. Então, é a dor como caminho, né? A gente sente, né, que, como Joana fala aqui, que às vezes nós nos afastamos da ideia de Deus e aí nos perdemos. E essa foi a história da nossa civilização ocidental, né? Então, nós viemos lá com Cristo, que veio trazer sua mensagem, mas ao longo dos séculos entramos num processo de domínio pela religião, né? E acabamos dentro de uma condição de fanatismo religioso que nos impediu o nosso crescimento, por outro lado, né? Obstaculizou o crescimento da ciência, o crescimento do livre pensar, porque nós somos seres inteligentes do universo e precisamos desenvolver essas nossas capacidades, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, como vocês fazem nos seus estudos, desenvolvendo o seu senso crítico como espírito imortal, né? Estudando aí as obras espíritas, né, discutindo os valores da moralidade, porque é assim que nós vamos crescer. Então, nós estamos nesse processo de crescimento ali, de desenvolvimento dessa situação. Então, a dor, ela funciona como um processo. Então, às vezes, de tanto sofrer, nós vamos aprender, porque, como disse no início, a dor ainda é a nossa linguagem que nós conhecemos, ainda é
o nosso conhecido. Então a gente machuca, assopra, machuca, assopra, aí depois machuca, assopra, assopra, machuca, assopra, 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 e daqui a pouco a gente só está fazendo só o bem, né? Que é dentro desse processo aqui. Então, a dor não é um processo de castigo, a dor não é um processo de resgate. Então, nós viemos com essa ideia de Deus, com o sentimento de Deus ao longo do tempo, vivendo até que entremos no fanatismo religioso, e aí tivemos ali uma ruptura da religião. Com o pensamento livre, com a ciência, né, que ele foi o ápice ali na Revolução Francesa, em que mudou muito. Então, quando nós estudamos a Revolução Francesa, nós observamos ali que foi uma luta muito grande contra os religiosos, né? Muitos padres, freiras, todos das igrejas foram assassinados, muitos foram assassinados, muitos onde foram assassinados. Então, houve uma mortandade muito grande naquele processo ali de dor. E aí houve uma ruptura muito grande. Então, eu costumo dizer aqui em casa com o Valério que a vida é um pêndulo. Então, estava lá muito do ponto ali do fanatismo religioso, ficou todo mundo preso, né? Que era a vontade do Senhor, o castigo, né? Aqueles tratamentos todos. E agora nós fugimos para outro ponto do pêndulo em que nós tiramos Deus da nossa vida, né? Nós tiramos Deus da nossa vida e estamos sofrendo essa consequência de não ter o entendimento da ideia de Deus. Esse entendimento que eu falei aqui no início, em que a doutrina espírita nos traz sobre Deus, sobre reencarnação, sobre mortalidade, sobre mediunidade, sobre isso tudo. E aqui para o homem comum, em que ele se afastou da ideia de Deus, ele sofre. Ele começou a encontrar um vazio existencial muito grande, que, como nos diz aqui Joana na sua mensagem, que muitos acabam resvalando para a drogadição, para o suicídio, para os sofrimentos maiores, né? Muitas pessoas resvalam na loucura porque deixaram de preservar os contatos com Deus. Então, criaturas sem conta arrojaram-se ao suicídio ou foram a ele atiradas por perderem a confiança em Deus. Então, aqui nós viemos desse lado, tiramos Deus da nossa vida, né? Na nossa sociedade a gente vê isso. Nós não podemos nem falar com Deus. Alguns países aí não têm essa ideia de Deus, né? O Deus é o líder. E aí nós substituímos aqui esse vazio aqui desse Deus pelo Aprazolam, Lexotan, pelos medicamentos de tarja preta, né? Por conta da nossa ansiedade, do nosso desconhecimento, das nossas aflições. Então, quando nós temos a confiança em Deus, a certeza que nós estamos num processo de crescimento, todas essas aflições que estão à nossa volta, nós compreendemos, entendemos e vamos saber trabalhar. Então, a dor é um processo de castigo que Deus usa para todos nós. Quando eu li aquele livro de Francisco de Assis de Miramês, né, vi aqui, ocorreu aqui agora, então eu me lembro que ele falava sobre uma cidade estranha, que ele falava que era uma cidade do Cruzeiro, que era em forma de cruz, na altura do Equador, em algum lugar na Terra, que ali foram os espíritos perversos da época de Cristo foram presos ali naquela comunidade e foram presos lá durante 1000 anos. Não por conta do Cristo, não por conta de que eles poderiam se opor ao Cristo, mas sim pela nossa fraqueza, pela fraqueza de nós que estávamos naquele momento recebendo a mensagem do Cristo, né? E como nós lemos os livros aí em que Emmanuel nos trouxe e outros mais da época do Cristo, viu que a luta foi grande, né? Os próprios evangelistas falam da luta que foi grande do Cristo. Se esses espíritos estivessem soltos aqui na superfície da Terra, nós não conseguiríamos, né? Então é o famoso ao 1000 chegarás, mas ao 2000 não passarás. Então ali esses espíritos estavam ali naquele cruzeiro, eles reencarnam na Terra. Ora como muçulmano, ora como judeu, aí daqui a pouco inverte, o que era judeu vem como muçulmano, muçulmano como judeus, o que é russo vem como europeu, europeu vem como russo, e assim vai, nesse processo todo, até começarmos a desenvolver. Chega um momento em que a dor cansa, e aí os espíritos desistem. E nós vemos isso nas nossas reuniões
de atendimento aos espíritos encarnados, que às vezes chegam todos revoltados, e aí você começa a conversar, aí ele começa a entregar, realmente já estou cansado, não aguento mais, então, porque a dor cansa, e a gente começa a querer buscar. Então, diante da dor que se apresenta, né, pelo nosso livre-arbítrio, cabe a gente ou nos revoltarmos, né, ficar com revolta, cultivar aquela revolta, ampliar a nossa dor, né, fazendo atitudes de desamor, desamor conosco mesmo. Né? A gente pode até replicar para o outro, para a sociedade, mas é a dor contra a gente. Ou então aceitarmos, né? Pela obediência, né? Pela resignação, pela compreensão, descobrir qual é a melhor maneira que nós vamos fazer. Porque nós temos essa liberdade de escolha. E aí nós vamos escolher. Ah, eu não mereço isso, né? Então, essa é uma avaliação que eu faço numa visão materialista. E muitos de nós fazemos isso. Né? Às vezes, aqui em casa, conversando com o Valério, às vezes assim, poxa, isso não está certo. Aí um olha para o outro assim e fala assim, será? Aí a gente, opa, peraí, deixa eu ver qual é o caminho melhor. Porque isso é uma avaliação materialista, né? A gente acha que não está certo porque eu estou vendo com a minha visão desta vida, não estou vendo com a minha visão como espírito imortal. Então, às vezes, somos espíritas, como diz Bezerra de Menezes, né? Espíritos espíritas, mas alguns de nós somos espíritos espíritas materialistas ainda, porque ainda há aquele impulso do homem velho dentro da gente que nos traz essa questão ali. Então, a dor ainda é a nossa linguagem, mas ela é uma questão temporária. E aí, Joana, ela vem falando aqui, mas logo à frente, ele diz assim: Deus nunca abandona, Deus nunca abandona. Então, o homem, porém, a si mesmo se abandona, que eu falei, né? O homem se abandona, nós nos abandonamos, vitimado pelo egoísmo e os seus sequazes, que, nutridos pela invigilância de cada um, terminam a dominá-lo. Então, somos invigilantes, somos desatentos às nossas questões, preocupadas com ter, com ser, com haver, e aí a gente esquece. E quando vê, já se passaram 20, 30 anos da nossa vida, perdemos tempo naquela situação. E ela diz assim: teu sinal de vinculação com Deus é a prece. Né? Isso aqui eu achei lindo, esse pressado aqui. Então, a prece é o nosso instrumento, né? A prece sentida, a prece que vem do coração, né? A prece que vem falada com o sentimento, com a vontade. E quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, naquela parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 659, que fala sobre o caráter geral da prece, né, e nas perguntas sequentes ali, então diz que a prece é um ato de adoração, que a gente, quando estamos orando, né, estamos adorando a Deus, porque estamos reconhecendo que existe esse ser supremo, essa inteligência suprema do universo, essa inteligência que nos criou, que nos ampara, que nos sustenta, que nesse momento está nos sustentando. Esta entidade que ele vai desde aquele inseto, aquele verme que está ali no jardim da nossa casa, né? Até os conglomerados astronômicos, né? Onde nós vamos ver assim milhares de sistemas solares que estão no universo. Então, Deus ampara a todos nós. Podemos achar que Deus, poxa, mas como é que Deus vai tomar conta de mim, né? Não, eu volto àquela questão, aquela reclamação, parece que eu joguei pedra na cruz. Deus não vai dar atenção para mim? Dá porque estamos mergulhados no pensamento divino. Assim como nós estamos mergulhados no oxigênio, que é material, assim como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, essa matéria espiritual, o fluido espiritual que nos ajuda, por onde os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Então, à medida que esse fluido cósmico universal ele vai se refinando, e à medida que eu vou emitindo pensamentos sinceros, genuínos, de amor, ou de dor mesmo, ou de meditação, eu vou alcançando esferas superiores e Deus atende a todos nós. Ele atende a todos nós diretamente ou até mesmo pelos seus prepostos, que são os nossos benfeitores espirituais. Então, como Francisco de Assis é para todos nós, nosso benfeitor. Ele se aproxima. Então, a prece nos faz pensar em Deus, faz termos um rumo,
um objetivo, um roteiro. Eu não estou no vazio. Posso até sentir alguma dificuldade naquele momento de estar caminhando no deserto, mas eu sei para onde eu estou indo. Então, fazer a prece é se aproximar de Deus, porque a prece vai e ela tem a resposta, né? Então, às vezes, a Joana diz aqui: fala-lhe em linguagem simples, honesta, entregando-te aos seus planos, rogando-lhe entendimento para melhor discerni-los. Sentirás a presença de Deus através da paciência ante as circunstâncias difíceis. Então, eu quantas vezes cheguei ao Leon Denis, né, antes de uma reunião pública, com o coração assim angustiado, né, assoberbado. Imagino que isso já deve ter acontecido com vocês nas suas casas espíritas ou seus momentos nos lares. A gente chega angustiado e senta e aí busca do fundo da alma conversar com Deus, dizer das nossas dores, das nossas angústias, das nossas preocupações. A gente passa ali um momento, 5 minutos, 10 minutos daquela meditação toda e a gente sai, o problema não foi resolvido, mas nós estamos mais aliviados, porque surge alguma coisa que nos sustenta, que nos ampara, e até mesmo algumas ideias que nos vêm. Então, sentirás a presença de Deus através da paciência, antes as circunstâncias difíceis. Né? Da resignação em face do problema, porque muitas das vezes a gente quer ficar dando murro em ponta de faca, não dá certo, não dá certo, não dá certo. E cada vez mais que eu acentuo isso, isso me machuca. Então, quando eu me resigno, né, quando eu dou esse consentimento, né, como diz ali, né, a resignação é o consentimento do coração, que é o nosso coração se verga. Não, realmente isso tem uma lição para eu tirar, um processo a eu fazer. Então, ele diz assim, em face dos problemas que não podem ser solucionados, da coragem perante os testemunhos, e às vezes nós temos que dar testemunhos daquele momento. Então, nós vamos obter coragem e o amor sempre, em todos os momentos e situações. Então, a prece nos leva a essa comunicação com Deus, pedindo, louvando, agradecendo, né? É o refúgio, é a elevação do nosso pensamento, sentimento para momentos maiores, né? E aí lembramos de Jesus, que veio falar para todos nós, né, sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados, brandos, pacíficos, né? E ele nos ensina, né, da lei. Ele não veio modificar a lei e trouxe lá da Torá, os mandamentos que tinha na Torá, que é amar a teu Deus sobre todas as coisas, toda situação. E ele ainda apresentou a outra, e é o próximo a si mesmo. Então, essa é a regra áurea, a lei áurea, né? Que a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, né? Compreender que se eu estou nessa condição é porque é um desígnio de Deus, e esse desígnio de Deus não é para me machucar, não é para me provocar, não é para me fazer sofrer como castigo, é para que eu possa rever aquela questão, repensar naquela situação, olhar à minha volta, né? E ver que tem outras pessoas necessitadas. Então, é, podemos ter alguma situação. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que tivemos assim alguma dificuldade, alguma perda, perda material, perda familiar, né, um sequestro, e que quando a pessoa passa por aquele momento, ela muda a sua forma de ver ao seu entorno, deixa de ser indiferente, começa a passar por aquilo ali. Então, tem um amigo meu que ele não é religioso, mas ele passou por um câncer. E aí, depois que ele passou pelo câncer, ele sentiu é, a necessidade da busca. Ele não é religioso ainda, mas ele já acredita em Deus, já pensa, já ajuda, já quer fazer. Quando a gente se encontra, ele conversa, me pergunta. Quando encontra a Valéria, então pergunta, 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 pergunta. Ele quer saber, está na busca. Então já foi um momento de mudança. E essa mudança é lenta e gradual. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com entendimento, com resignação. Amar ao próximo, como a si mesmo, né? Quando a gente aponta, né, o dedo para o outro, tem um que aponta para a gente. Então, da mesma forma que eu quero para mim, eu devo buscar
a querer para o outro. Então, quando nós buscamos a trabalhar esse sentimento, nós nos aproximamos mais de Deus, como diz aqui a prece. Então, essa nossa vinculação. Joana continua dizendo: quem pensa em Deus nutre-se de paz. Nutre-se de paz porque nós estaremos vinculados ao sentimento, a um pensamento superior. Então, dessa forma, nós entendemos por que várias pessoas passam por lutas grandes e profundas e estão ali caminhando com certa tranquilidade, com certo equilíbrio, né? Às vezes a gente dá uma topada, reclama muito, mas outra carregando ali suas dores, suas lutas, suas situações muito grande. Estávamos indo com Valéria um dia aqui para a Malé, a nossa obra social, e aí nós estávamos comentando uma certa situação incômoda, né? E aí, quando a gente olhou assim para saudar, para a calçada, estava uma senhora carregando dois filhos, já de idade, já devia ter seus 20 anos ou mais, os dois autistas não verbais, com dificuldade. Você percebia que era uma senhora, e ela pegava pela mão, levava os dois, levava ali. Aí parou no lugar para dar um biscoito, alguma coisa, e foi embora. Aí abraçou, beijou um, beijou o outro, e foi embora. A gente ficou assim, nossa, quanta luta que tem aqui que a gente ainda tem que aprender, né? Então, estudar. Joana apresenta essas soluções para todos nós, que possamos refletir, né? Que possamos entender, né? Porque a inteligência nos dá essa situação de sabermos, entendermos o que é o certo e o que é errado. E Joana aponta para a gente, para que possamos trazer esse entendimento da nossa razão para o nosso coração e colocarmos em prática. Então, minhas irmãs, meus irmãos aí, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos nós, que possamos continuar trabalhando no nosso pensamento, trabalhando a nossa vontade, a nossa determinação, para que alcancemos uma condição espiritual melhor em nossas vidas, tá bom? Era o que eu tinha, assim, breves palavras a trocar aqui sobre esse texto que nos traz essa reflexão toda ali, tá? Muita paz, muito obrigado. Espero ter contribuído aí de alguma forma para a nossa reflexão sobre esse texto. Faça essa leitura aí que é muito interessante, tá bom? Muito obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões. Realmente você tocou em coisas muito profundas, né? E coisas simples que afetam a nossa vida. E muitas vezes a gente não para pensar. Essa última imagem que você trouxe dessa senhora, né? Ali caminhando. É, E a gente olha assim, né? E às vezes a gente está reclamando que a conta de luz veio um pouquinho mais alta, porque o preço do leite do mercado está um pouquinho mais caro, e quando você olha para o lado, você vê essa situação e você pensa, meu Deus do céu, essa companheira aí passando por esse momento, nossa, e ela está ali, é, vivenciando, né, aquele momento ali com aquela grandeza que talvez que nós com certeza não teríamos, não teremos. né? Não teríamos, porque Deus escolhe Isso quem aí. E trazer Deus não uma prova. desampara. Deus põe sempre uma alma generosa, como foi essa alma no caminho desses dois, né? Que sumiu aquilo ali, né? Exatamente, né? São provas que ele dá para os seus escolhidos. E nós ainda não estaremos preparados para passar por essa prova, não é verdade? Nossos benfeitores que o digam. Oh, não é? Quanta dor de cabeça nós damos a eles. Às vezes por É. causa de uma topada, como você disse bem. Mas nós já estamos no caminho. E o Sim, já melhoramos o que me conforta, bastante. eu sei que já estou no caminho, porque, por exemplo, esse convite aqui, para mim, serve para dizer assim, Sérgio, olha, estão te chamando ali para falar alguma coisa, então você está no caminho. Então abre teu olho, preste atenção e vamos embora. Vamos que É isso, vamos. Né? é Porque isso mesmo. quando o convite surge é porque estamos preparados, mas tem a palavra responsabilidade que vem no Sim, bucho, né? Então, muito sim. obrigado, meu amigo, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, foram muito boas e, pelo menos, para mim, tocou muita coisa. É, como você falou, abre teu olho, abre teu olho. É, E é é. importante para todos nós. Bem, meus irmãos, semana que vem, dia 20.
nós estaremos de volta aqui, se Deus quiser, continuando esse terceiro painel Espírita Joana de Anjos. Vamos receber aqui o nosso irmão Robson Valentim, que vai conversar conosco sobre o tema Ascensão Espiritual. É o capítulo 42, né, desse livro Otimismo, Ascensão Espiritual. E no dia 27, encerrando o nosso terceiro painel Espírita Joana de Anjos, teremos a nossa irmã Ana Paula Oliveira, do Centro Espírita Eurípides Barçanufa, aí na Taquara, né? Que vai falar sobre fantasias mediúnicas. É o capítulo 52. Então, os temas muito interessantes e muito importantes para todos nós. Todos estão convidados. Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião, agradecendo mais uma vez ao Sérgio pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Outros convites virão, tá? Outros convites virão. Que você possa, né? Abre o olho, está sempre pronto, preparado É, para nos atender. Agradecemos muito a presença, mais uma vez pedimos a Deus que abençoe a você, a sua família, seus bons propósitos, seu trabalho e esse trabalho lindo de divulgação do Evangelho. E leve o nosso abraço aos companheiros do Leon Denis, essa casa maravilhosa que nós conhecemos há tantos anos e que tanto nos ajudou também na nossa formação doutrinária. Bem, meus irmãos, vamos encerrando. E eu vou pedir para a nossa irmã Joana. Joana, liga aí o seu microfone, faz a nossa prece de agradecimento, minha querida. Agradecemos ao companheiro pelas suas reflexões trazidas nesta noite e convidamos a todos para, nesse momento de encerramento dessa reunião doutrinária, levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis e a espiritualidade bondosa e amiga, que nos dá essa grande oportunidade do aprendizado nessa noite. Rogamos ao Pai de amor e bondade que nos ampare, nos fortaleça e nos auxilie no nosso caminhar. Que tenhamos em Jesus o exemplo e o modelo que devemos seguir, procurando nos esforçarmos no dia a dia para a nossa transformação. A caminhada é longa, mas Jesus é o exemplo. Se ele conseguiu, somos filhos do mesmo Pai, conseguiremos um dia. Que Jesus nos ampare, que o Pai, que é bondade, justiça e amor, envolva todos nós, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, que também precisam de muita vibração, de muito amor e de muito carinho. Que essas bênçãos iluminadas de Jesus e de nosso Pai envolva toda a humanidade, para que haja paz, tranquilidade, respeito e compreensão entre as criaturas. Que ele abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Boa noite, meus amigos. Obrigado, Joana. Obrigado mais uma vez ao Sérgio. E que possamos permanecer firmes no nosso trabalho, na nossa determinação de tornar essa reencarnação a melhor que já tivemos até hoje. E dando a mão ao mestre, seguindo em frente, tá? Ó, um beijo para todos. Muita paz, muita luz. E para como todos, ensina muito a obrigado. Francisco de Boa Assis, noite, bom Boa descanso. paz noite a vem todos. sempre. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, fiquem Obrigada com a Deus. todos. Que Deus nos abençoe e continuemos em frente trabalhando nessa seara do Senhor, que precisa da nossa ajuda. Tá bom? Isso mesmo. Fiquem em paz. Eu vou desligar aqui para todos, tá? Tá bom, tá jóia. Muito obrigado.